Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Carla do Carmo, eu sou aluna do programa de pós-graduação em Ciências Humanas, curso de mestrado ofertado pela UEA, na Escola Superior de Artes e Turismo. E eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês um pouco da minha experiência durante o estágio. A gente tem essa disciplina proposta no curso de mestrado para que a gente tenha uma aproximação com a realidade do professor, da sala de aula, da graduação, que a gente também se coloque nesse lugar de docente, aprenda novas habilidades, tenha essa experiência. Então, eu realizei meu estágio no curso de pedagogia, uma turma do primeiro período, da UEA também, Escola Normal Superior, e a turma do período noturno. A gente, por estar num período pandêmico, atuou aí todo esse período de setembro a dezembro de 2021 em aulas online, virtuais. Então, eu fiz esse estágio com o meu professor supervisor, o mesmo professor que orienta a minha pesquisa, professor Geraldo Vale, e ele estava ministrando a disciplina de Sociologia da Educação 1. Então, nós estivemos nesse período discutindo os clássicos da sociologia. Essa disciplina ela é importante para o curso porque a pedagogia ela é pensada, esse curso é pensado para formar profissionais para a sociedade, não só uma mão de obra, mas o professor está lidando com uma formação humana, está lidando com formação de seres humanos, de indivíduos. Então a gente precisa discutir essa sociedade, precisa discutir a constituição desse ser, para que o professor seja consciente, tenha essa consciência do seu papel social. Então o curso tem disciplinas bem específicas nesse sentido, como por exemplo filosofia, a sociologia, antropologia, psicologias, para que seja bem discutida essa construção de um sujeito. Então essa disciplina ela se situa nesse contexto do curso e ela introduz aí ao pensamento sociológico, se norteando pelos três clássicos, esses três autores clássicos, que são Durkheim, Karl Marx e Max Weber. A gente, nas nossas aulas, sempre discutia bastante situações do cotidiano, exemplos de vivências nossas, vivências dos alunos, para ter essa aproximação e essa compreensão. E é muito interessante de ver isso, porque a gente está inserido numa realidade que é perpassada de todas as teorias possíveis e a gente não se dá muito conta disso, não tem esse olhar muito crítico. Então a gente começou com Durkheim pensando a educação, O central dessa disciplina é pensar o papel da educação nessa sociedade que a gente está inserido. E com Durkheim a gente percebeu que a educação ela é percebida como uma instituição, uma prática social, que socializa valores, que prepara esse indivíduo para a vida social. E a educação é vista num sentido muito amplo, como a formação desse indivíduo para esse coletivo. A sociedade é vista como uma organicidade, como um organismo que tem uma solidariedade, que cada um exerce uma função que está interconectada, que um precisa do outro. A gente precisa que o outro exerça bem a função dele, porque também é importante para a nossa subsistência. Então, assim, nesse organismo, a educação é o que socializa esses papéis, essas funções que existem dentro da sociedade. E toda a sociedade educa, o indivíduo é parecido ou é a mesma ideia
que o Carlos Brandão traz pra gente com a aldeia que é a escola, né? Que ele quer dizer que toda aldeia educa uma criança, né? Observando as sociedades tradicionais, né? Os povos tradicionais, ele traz essa ideia. E a gente, aos poucos, se separou desse coletivo que educa e colocou dentro de um espaço delimitado, né, fechado, que a gente chama de escola, essa responsabilidade da educação. E, na verdade, se transformou em um ensino, né, e não numa educação, porque não se tinha esse olhar da formação humana, mas da formação de mão de obra. Então, a gente também discutiu dentro da disciplina esse contexto que deu origem aos estudos, né, da sociologia, e também origem à escola moderna, como a gente importou, né? Ou importou não, mas foi imposta aqui no Brasil. Então, esse momento de transição entre a Idade Média e a modernidade, né, em que aconteceram tantas coisas ali, o Renascimento, o Iluminismo, foi um momento de efervescência bem importante, né, para esse pensamento que a gente tem de escola e de educação. Então, nesse momento, a gente viu de que a educação se transformou no ensino, né? E que hoje a gente está num movimento inverso. A gente está num movimento de deixar de ser só ensino e voltar a ser educação, né? E pensando esse papel social da escola, né? Porque, querendo ou não, hoje a escola é que é a instituição responsável de ensinar e de educar, educar para a criticidade e de educar para a sociedade, né? Não só preparar para o trabalho, mas preparar para a cidadania, né? Então a gente discutiu também lá, utilizando Karl Marx, a nossa sociedade consumista, né, capitalista, a sociedade líquida, enfim, foram muitas discussões muito valiosas, né? Eu acho que a metodologia do professor foi incrível, tanto pelo espaço para diálogo, pela provocação de reflexões, também pela utilização de filmes, né, documentários, diversas estratégias. Foi uma experiência muito rica. E eu queria concluir aqui deixando para vocês uma das poesias que a gente leu, né, que o professor trouxe em uma das aulas para discussão, para gerar debate. E eu gostaria de ler para vocês agora essa poesia, que é de Carlos Drummond de Andrade, intitulada Sentimento do Mundo. Tenho apenas 2 mãos e o sentimento do mundo, mas estou cheio de escravos, minhas lembranças escorrem e o corpo transige na confluência do amor. Quando me levantar, o céu estará morto e saqueado. Eu mesmo estarei morto, morto o meu desejo, morto o pântano sem acordes. Os camaradas não me disseram que haveria uma guerra e era necessário trazer fogo e alimento. Sinto-me disperso, anterior a fronteiras, humildemente vos peço que me perdoeis. Quando os corpos passarem, eu ficarei sozinho, desfiando a recordações do cineiro, da vida e da microscopista, que habitavam a barraca e não foram encontrados ao amanhecer. Esse amanhecer, mais noite que noite. Então, deixo aqui vocês com esse questionamento dessa previsão tão pessimista que a gente tem, que o poeta pensou, dessa noite, desse amanhecer, mais noite que a noite, né? Nós temos 2 mãos e o sentimento do mundo. E que caminho que a gente pode trilhar e que educação que a gente pode construir para a gente mudar, para a gente ter outra perspectiva de futuro. E era isso, gente. Muito obrigada. Um grande beijo.